letra, aqui é uma lei, né, do título, o estudo, onde a obra que ela tá, o lugarzinho, a página. Aí aqui nota-se que você vai ver que a citação vai vir em páginas maiores, porque ele é mais detalhado. E a data que foi a data da obra. Pode passar. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Bom, dando continuidade aqui ao sistema autor-data, se o título iniciar por artigo, definido ou indefinido, ou se for um monossílabo, esse tem que ser incluído também na indicação da fonte. A gente tem um exemplo aqui no texto que o título seria A Flor Prometida. No caso, na indicação, vai vir entre parênteses o início do artigo, né, com o artigo, um pedaço do título, a flor em caixa alta, reticências, vírgula, a data e a página. Pode passar. Acho que o meu está demorando um pouquinho para passar aqui. As notas de rodapé. Deve-se utilizar o sistema autor-data para citações no texto e o numérico para as notas explicativas, né? As notas de rodapé, elas podem ser conforme tanto as notas de referência como as notas explicativas. Tanto as notas explicativas como as notas de referência, elas são feitas por algarismos arábicos, né, como já foi dito. Numeração tem que ser única e consecutiva para cada capítulo ou parte, e não pode se iniciar a numeração por página, né, como foi dito anteriormente. E essas notas de rodapé, elas têm que ser alinhadas, esse expoente ele tem que vir destacado, não pode ter espaço entre as linhas e tem sempre que estar com fonte menor do que o texto. E, no caso, a primeira citação de uma obra de um autor, em nota de rodapé, ela deve ter sua referência completa, como nesse primeiro exemplo aí que a gente tem, Faria, que é o sobrenome, né, em caixa alta, José Eduardo, aí o nome do autor, né, o título, Direitos Humanos, Direitos Sociais e Justiça, o local, São Paulo, Malheiros, e a data 1994. Aí a gente tem uma referência completa, como se fosse uma primeira citação. Pode passar. Aí, no caso, quando for as citações seguintes da mesma obra, aí elas já podem ser referenciadas de forma abreviada. E pode utilizar essas seguintes expressões aí que a gente vai ver nesse quadro, quando for o caso, né? Pode passar, professor, tem um quadro maior. Aí, por exemplo, aí na letra A, quando for o mesmo autor, pode usar a abreviação ID, que é item, né? Igual no exemplo aí, Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1989, página 9. Aí, nesse caso, em alguns casos aí, tem que ser na mesma folha, né? Aí, no caso, como é o mesmo autor, aí usou a abreviação ID, ponto, vírgula, 2000, que é a data, página 19. Aí, a gente tem alguns exemplos aí, igual a letra B, IBID, eu não sei se pronuncia assim mesmo, IBIDEM, né, quando for a mesma obra, também tem que ser na mesma folha. A letra C, obra citada, OPCIT, é uma abreviação. A letra D,
a abreviação aqui no caso PASSIM, que é quando foi em diversas passagens. A letra E, loc cite, que é no lugar citado. A letra F aí, confira, confronte, que é CF ponto, que é igual no exemplo aí, CF ponto Caldeira 1992. É como se estivesse falando confira, Caldeira 1992. A letra G, et segue, que é seguinte ou que se segue. Pode passar. Aí, como foi dito também, anteriormente, a gente tem a expressão apud, que quer dizer citado por, conforme, segundo, e ela também pode ser usada no texto. Aí a gente tem um exemplo aí no texto, igual, segundo Silva, entre parênteses, 1983, apud, abril 1999, página 3. Aí é a mesma coisa aqui, segundo Silva, 1983, conforme abril 1999. E aí, mais embaixo, a gente tem também, entre parênteses, Viana, 1986, página 172, apud, Segato, 1995, página 214, 215. Então, uma citação de um autor por outro autor, né? Então, Viana, 1986, página 172, conforme Segato, 1995. Pode passar. Aí, no rodapé da página, a gente tem um exemplo aí, que é a mesma coisa, né? O sobrenome do autor, Evans, 1987, apud, acho que é Sade, né, que fala, 1992, página 2, 3. Pode passar. E aí as referências bibliográficas do nosso trabalho. É isso. Ok, então, o grupo 3 apresentou. Agora a gente vai para o grupo 4 rapidamente, tá? Por causa do tempo. Grupo 4, Caroline, Maria Vitória, Rafaela e Liliane. Boa noite. Eu vou compartilhar aqui, tá bom, professora? Tá, eu vou tirar o meu compartilhamento de tela. Ok. Tá dando pra ver? Só Tá, não tá em só como precisa apresentação. Exato. Agora tá, né? Ainda não. Ainda não. Mas pra mim tá. Agora sim. Foi. Posso começar então, né? Por favor. Tá bom. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Rafaela Fernandes e com o meu grupo eu vou falar sobre a NBR 10.719 de 2015, que trata de relatório técnico e ou científico. Pode passar. Tá bom. Nós somos o grupo 4, composto por Caroline, Liliane, Maria Vitória e eu, Rafaela. Pode passar. Bom, para explicar essa NBR e seu objetivo, eu vou utilizar até mesmo do nome completo dela. E é esse aí que vocês estão vendo, a BNT NBR 10.719 de 2015, Informação e Documentação, Relatório Técnico e ou Científico, Apresentação. Bom, que é uma norma brasileira
criada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, vocês já sabem. Foi criada em 2015, né, sendo a 4ª edição dessa NBR, a 10.719. Ela é uma NBR de informação e documentação, e neste caso em específico para relatório técnico ou científico, ou seja, quaisquer outros tipos de relatório vão ter outras normas, e você vai utilizar desse se você achar que realmente é oportuno. A ABNT mesmo coloca já no título essa palavra apresentação, porque ela vai tratar de aspectos exclusivamente técnicos, né, de apresentação, e não sobre questões de direitos autorais, por exemplo. Pode passar. A própria NBR também, ela já levanta suas referências normativas, que são outras normas que ela vai utilizar, que são tipo indispensáveis, né, para você aplicar ela mesma. No caso, a gente tem NBR de referências, numeração progressiva das seções de um documento escrito, sumário, resumo, índice, pode passar. Citações em documentos, número padrão internacional para publicações seriadas e lombada. Todas essas normas da ABNT, né, sendo as utilizadas as mais atuais no momento. Além dessas, a gente tem um código de catalogação anglo-americano, criado em 2004, e as normas de apresentação tabular, criado pelo IBGE em 1993. Pode passar. A NBR também já levanta alguns termos e definições que é para que qualquer pessoa, né, mesmo uma pessoa leiga, consiga utilizar dessa norma e entender, compreender ela perfeitamente. Só que ela levanta 32 termos e a grande maioria deles a gente já tem conhecimento, já faz parte do nosso dia a dia, né? Eu só levantei esses 3 mesmo porque as meninas podem acabar citando mais para frente, eu acabo citando. E eu achei interessante a gente eu falar delas um pouco desses temas para vocês. Então, a gente tem a classificação de segurança, que é o grau de sigilo do seu relatório. Então, se ele tiver um conteúdo sigiloso, você precisa identificar essa classificação de acordo com a legislação vigente. A gente tem também os dados internacionais de catalogação na publicação, que é o registro das informações que identificam a publicação na sua situação atual, que vai ser criado conforme o Código de Catalogação Anglo-Americano que eu citei anteriormente. E a gente também tem a ficha catalográfica, que nada mais é que a descrição bibliográfica do seu relatório, onde você vai ter os elementos fundamentais para permitir que a sua rápida identificação e recuperação a partir de um sistema de indexação. Bom, gente, primeiramente, boa noite. Eu sou a Liliane e agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a estrutura do relatório. A estrutura do relatório é composta pela parte externa, que é a capa e lombada, e a parte interna, que são os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a parte externa. A capa é um item opcional, porém, se houver, deve conter o nome e endereço da instituição responsável, número do relatório, ISSN, se houver, e ela segue a NBR 10.525. Deve conter também título e subtítulo, se houver, e a classificação de segurança, se houver. Pode passar, por favor. Bom, a lombada é um elemento opcional e é a parte da capa do trabalho que reúne as margens internas das folhas. Ela é seguida de acordo com a NBR 12.225. Pode passar, por favor. Agora eu vou falar para vocês um pouco sobre a parte interna do relatório. Pode passar. É composta pelos elementos pré-textuais, que é composto pela folha de rosto, errata, agradecimentos, resumo na língua vernácula, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos e sumário. O que diferencia das normas de trabalho acadêmicos é que, além dos citados anteriormente, possui folha de apresentação, de aprovação, dedicatória, epígrafe e resumo na língua estrangeira. Pode passar, por favor.
Bom, gente, a folha de rosto contém os elementos essenciais à identificação do documento. É um item obrigatório e nele deve conter o nome do órgão ou entidade, o título, o subtítulo, se houver, número do volume, código de identificação, classificação de segurança, nome do autor ou autor-entidade, local e ano de publicação. Na imagem, podemos ver um exemplo de frente e verso de uma folha de rosto. Pode passar, por favor. A errata é um elemento opcional e nela é constituída pela referência da publicação e pelo texto da errata, como podemos ver no exemplo abaixo. Pode passar, por favor. Os agradecimentos são opcionais e eles são dirigidos àqueles que contribuíram de maneira relevante à elaboração do trabalho. Pode passar? O resumo na língua vernácula é um item obrigatório e nele contém pontos relevantes do relatório. Ele segue a NBR 6028. Pode passar. A lista de ilustrações é um item opcional e ele segue a ordem apresentada no texto e nele deve conter o nome específico e o número da página, como podemos ver no exemplo abaixo. Pode passar, por favor. A lista de tabelas também é um item opcional, segue a ordem apresentada no texto e também deve conter o nome específico e o número da página, como podemos ver também no exemplo abaixo. Pode passar, por favor. A lista de abreviaturas e siglas também é um item opcional. Nele deve conter a relação das abreviaturas e as siglas contidas no texto. Pode passar, por favor. A lista de símbolos é um item opcional também, e ele segue a ordem apresentada no texto, como podemos ver no exemplo abaixo. Pode passar. O sumário é um item obrigatório e ele segue a NBR 6027, e aqui nós temos um exemplo de sumário com os títulos e as respectivas páginas. Pode passar. Boa noite, eu sou Maria Vitória e agora eu vou falar um pouco sobre os textuais. Da mesma forma dos trabalhos acadêmicos, os elementos textuais nos relatórios também vão ser compostos pela introdução, desenvolvimento. A introdução é um item obrigatório. Ela vai apresentar ali os objetivos do relatório e as razões pelas quais o relatório foi elaborado. Já o desenvolvimento também é um item obrigatório, que vai conter o detalhamento da pesquisa, os procedimentos, os métodos e os resultados. E, por fim, as considerações finais, que também é um elemento obrigatório. Ele trata da conclusão do relatório técnico, retomando as ideias principais do relatório. Já os elementos pós-textuais, nós temos as referências, o glossário, índice, anexo, índice e formulário de identificação. Comparando com os trabalhos acadêmicos, o único elemento que está mais aqui é o formulário de identificação. O resto são todos iguais. Então, primeiro as referências. Por que eu coloquei que é opcional obrigatório? Porque na estrutura, quando tem a divisão lá ela conta como obrigatório. Mas na sua definição, conta como opcional. Na verdade, ela vai ser obrigatória toda vez que tiver uma citação no relatório. Aí ela vai ser feita de acordo com a NBR 6023, inclusive a NBR que foi assunto, tema de trabalho da aula passada. O glossário é como se fosse um dicionário mesmo, com a definição de alguns termos contidos no relatório. E ele é feito em ordem alfabética. O apêndice também é opcional.
ele deve ser precedido da palavra apêndice, como no exemplo, né? Indicado por letras maiúsculas consecutivas, o travessão e seu respectivo título. E em caso de esgotamento também das letras do alfabeto, utilizam-se letras maiúsculas dobradas. A mesma coisa para o anexo, é opcional. Ele vai ser precedido da palavra anexo, né? Indicado pelas letras maiúsculas consecutivas, travessão e respectivo título, e letras maiúsculas dobradas em caso de esgotamento das letras do alfabeto. O índice é opcional e ele é realizado de acordo com a NBR 134. E o formulário de identificação é um item opcional, mas ele se torna obrigatório quando não é utilizado os dados internacionais de catalogação. Aí, para o formulário de identificação, eu dei até um zoom, a gente vai ter que escrever o título, o subtítulo, a classificação, o tipo de relatório, o título do projeto, os autores, quem é a instituição executora e o seu endereço, a instituição patrocinadora e o seu endereço, o resumo, e na parte de baixo as palavras-chave, edição, número de páginas, volume, ISSN, tiragem, distribuidor, preço e alguma observação. Passou a tela? Não. Maria Vitória, sua internet está falhando, seu áudio. Agora foi. Agora sim. Melhorou um pouco. Tá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Caroline e agora eu vou apresentar as regras gerais de apresentação. Formato. Os elementos pré-textuais devem iniciar no anverso da folha. Anverso é a frente da folha, onde localiza-se os elementos principais. A norma recomenda que os elementos textuais e pós-textuais sejam digitados no anverso e no verso das folhas. Pode passar, por favor. Utiliza-se espaçamento simples para o documento e para as margens. No anverso, esquerda e superior de 3 centímetros e direita e inferior de 2 centímetros. E no verso, direita e superior de 3 centímetros e esquerda e inferior de 2 centímetros. Além disso, deve-se utilizar papel branco formato A4 e espaçamento nas entrelinhas de 1,5. Pode passar. O tamanho da fonte deve ser 12 e o tipo padronizado para todo o documento. As citações com mais de 3 linhas devem ser tamanho menor e uniforme. Pode passar. Paginação. As folhas ou páginas pré-textuais devem ser contadas, mas não numeradas. Todas as folhas a partir da folha de rosto devem ser contadas sequencialmente, exceto a errata, que é inserida após a finalização do trabalho. A numeração deve ser mostrada a partir da primeira folha da parte textual. Pode passar. Numeração progressiva. Apresentada conforme a NBR 6024, utiliza-se a numeração progressiva para dividir e subdividir o texto, a fim de sistematizar hierarquicamente o conteúdo do trabalho. São empregados algarismos arábicos na numeração, separando-os do título por um espaço simples e o texto iniciado em outra linha. Pode passar. Título sem indicativo numérico. Os títulos sem indicativo numérico, como errata, agradecimento, lista de ilustrações, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolo, resumo, sumário, referência, glossário, apêndice, anexo e índice, devem ser centralizados. Pode passar. Citações e notas de rodapé. As notas devem ser digitadas dentro das margens, ficando separadas do texto por um espaço simples entre as linhas e por um filete de 5 centímetros a partir da margem esquerda. Devem ser alinhadas a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira letra da primeira palavra,
de forma a destacar o expoente, sem espaço entre elas e com fonte menor. Pode passar. Siglas. A sigla, quando mencionada pela primeira vez no texto, deve ser indicada entre parênteses, prescindida do nome completo. Por exemplo, Associação Brasileira de Normas Técnicas, entre parênteses, ABNT. No decorrer do texto, pode-se citar apenas a sigla ABNT. Pode passar. Equações e fórmulas. Para facilitar a leitura, devem ser destacadas no texto, numeradas entre parênteses, alinhadas à direita. Na sequência do texto, é permitido o uso de uma entrelinha maior, que comporte seus elementos, como expoente, frações e índices. Pode passar. Ilustrações. Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte superior, precedida da palavra designativa. Por exemplo, desenho, gráfico, mapa, figura, imagem, entre outras, seguido de seu número de ordem de ocorrência no texto, travessão e respectivo título. Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada, legenda, notas e outras informações necessárias para sua compreensão. E é muito importante, porque a fonte é um elemento obrigatório, mesmo que seja produção do próprio autor. Pode passar. Tabelas. As tabelas devem apresentar dados resumidos para facilitar a compreensão. Devem ser citadas no texto e inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere, e padronizadas conforme o IBGE. A tabela deve conter título, cabeçalho, conteúdo e fonte tamanho 10, e, se necessário, notas explicativas na parte inferior junto à fonte. Além disso, as bordas laterais devem ser abertas. Se as bordas forem fechadas, a tabela se torna um quadro. Pode passar. Para concluir, vale ressaltar a importância da norma técnica 10.719 para a elaboração de relatórios técnicos e científicos, pois com sua utilização cria-se uma uniformidade, um padrão que é facilmente compreendido, pois com a sua funciona como um roteiro que norteia na hora de elaborar um relatório. Além disso, facilita a revisão, pois o relatório fica bem organizado. E, por fim, facilita a compreensão no meio acadêmico e científico. Pode passar. Bom, essas foram as referências utilizadas. E é isso, pessoal. Boa noite. Bom, grupo 4, muito obrigada. Grupo 5. Gente, tem a possibilidade de vocês esperarem o grupo 5 apresentar? Vou apresentar o grupo 5 rapidamente. Eu estou com o slide. Grupo 5 está preparado? Tudo ok? Sim. Pode começar. Tá. Um momento só. Um momento só, tá? Tá, okay. Só preparar aqui a apresentação de vocês. Todo mundo conseguindo ver? Conseguindo ver a apresentação, gente? Sim. Nós aqui sim. Beleza. Então, podem começar. Boa noite a todos. Meu nome é Camila Menezes e nosso grupo ficou responsável por apresentar a NBR 628, Informação e Documentação, Resumo e Apresentação. O grupo é formado por eu, Camila, Milena Gonçalves, Pablo Henrique, Pedro Gabriel e a professora Glaucimar. Pode passar, por gentileza. Então, a norma 628, ela foi publicada 30 de novembro de 2003, então ela trata, então, da elaboração, né, e apresentação dos resumos. Essa norma, ela está passando por um processo de revisão, né, que nós pesquisamos no
catálogo da BNT. É uma norma bem pequena, temos 2 páginas. Então, nós trouxemos aqui algumas definições, regras gerais, e seguindo alguns exemplos para mostrar, né, a aplicabilidade dessa norma no nosso meio acadêmico. Pode passar. Então, o objetivo, a norma NBR 6028 de 2003 estabelece os requisitos para redação e apresentação de resumos. Dentre esses resumos, nós temos também os resumos na língua estrangeira, né, chamado abstract, também é regido, né, a apresentação por essa norma 6028. Pode passar. Definições aqui, então, o resumo, ele é a apresentação, né, concisa dos pontos relevantes do documento. O resumo crítico, ele é uma análise crítica do documento, também chamado de resenha. Quando se analisa apenas uma edição dentre várias outras desse documento, denomina-se, então, recensão. O resumo indicativo, ele vai apresentar também apenas os pontos principais do documento. É um resumo mais enxuto, ele não apresenta, então, dados qualitativos, quantitativos, entre outros. E o resumo informativo, ele tem como finalidade informar sobre a metodologia, resultados e conclusões do documento, de tal forma que se possa, inclusive, dispensar, né, a consulta original àquele documento. Pode passar. Então, iniciando as regras gerais da apresentação, os resumos eles devem seguir as seguintes regras. O resumo ele deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão desses itens eles vão depender, então, do tipo do resumo, informativo ou indicativo, como eu expliquei anteriormente, e do tratamento, né, de cada item perante ao documento original. Pode passar. Boa noite. Dando continuação às regras de apresentação que a Camila falou, o resumo também deve ser precedido da referência do documento. Isso acontece nos casos quando a gente vai ter que fazer um resumo de uma outra obra. No caso de trabalhos acadêmicos, monografias, teses, dissertações e artigos, não precisa fazer essas referências, porque o resumo já vai estar inserido no próprio documento. O resumo também deve ser composto de uma sequência de frases concisas, isso é, reduzida ao máximo, até porque mais à frente a gente vai ver que o resumo ele tem uma extensão. Então, ele também deve ser composto de frases afirmativas e não enumeradas em tópicos. Recomenda-se o uso de parágrafo único. Pode passar, por favor. Aí, nesse exemplo, a gente tem o caso de um resumo de uma outra obra, aí no caso ele está sendo referenciado antes, e também tem o caso dele estar sendo feito em parágrafo único, foi o que eu expliquei, ele deve ser feito em parágrafo único, não em tópicos. Pode passar, por favor. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento. Essa frase é muito importante, porque ela tem que deixar claro para o leitor o conteúdo do documento. A seguir, deve-se indicar a informação sobre a categoria do tratamento, memória, se é um estudo de caso, se é uma análise de situação, e etc. E deve-se sempre usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. As palavras-chave, elas devem figurar logo abaixo do resumo, e elas devem ser antecedidas pela expressão palavras-chave, 2 pontos. E as palavras-chave usadas no resumo, elas devem ser separadas por ponto e também finalizado por ponto. Pode passar, por favor. Aí eu trouxe outro exemplo de um resumo, que ele encaixa no que a Camila falou na primeira regra de apresentação. Ele deve abordar, no caso aqui ele está bem dividido em cores, a visão geral do tema, que é a primeira frase, que é a parte mais importante, a localização da aplicação da pesquisa e o público-alvo. Ele também traz o objetivo do trabalho em questão, a metodologia, os resultados encontrados e as considerações finais. Tudo, claro, igual eu falei, bem conciso. Pode passar, por favor.
Boa noite. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que deve-se evitar nos resumos, que são os símbolos, as contrações de palavras, as fórmulas matemáticas, equações, diagramas. Só que tem um porém, quando o emprego desses elementos for, tipo assim, imprescindível, deve-se defini-los na primeira vez que eles aparecerem, como a gente vai ver o exemplo agora. Passei, por favor. Aqui a gente tem um exemplo de um resumo, e nele aparecem siglas, tipo SGDB. Aí a primeira vez que ela aparece, ela tem escrito o que significa, que são sistemas gerenciadores de bancos de dados. Aí, as próximas vezes que ela aparecer no resumo, não precisa ser identificado, como é possível ver nesse exemplo. Pode passar, por favor. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a extensão dos resumos. Deve ter de 150 a 500 palavras os resumos de trabalhos acadêmicos, como teses, dissertações e outros, e também relatórios técnicos científicos. De 100 a 250 palavras, os artigos periódicos, e de 50 a 100 palavras, os resumos que são destinados a indicações breves. E também tem uma observação que os resumos críticos, por suas características especiais, eles não estão sujeitos a limite de palavras. Pode passar, por favor. A gente... Passou aí? Aqui não passou. Aí, agora a gente tem um exemplo de um resumo de um TCC, que a gente vê que ele é mais extenso, que ele deve ter de 150 a 500 palavras, aí ele é mais extenso. Passe aí, por favor. E agora a gente vai ver um resumo de um artigo que ele é mais curto, que ele deve ter de 100 a 250 palavras. Aí ele é menor. Pode passar, por favor. Boa noite a todos. Estão todos me ouvindo? Uhum. Então, vamos passar aqui agora alguns exercícios só para fixação. Isso aqui é da Escola de Administração Fazendária de 2009, era um concurso da área administrativa. E a questão é a seguinte: o resumo, que é uma apresentação concisa dos pontos relevantes de um documento e que informa as finalidades, metodologia, resultados e conclusões do documento, dispensando a consulta ao original, chama-se que resumo. Aí vocês poderiam responder no chat, aí, por favor, só para a gente acompanhar, acho que vai ficar melhor para responder. Para ver se vocês... Gente, vocês podem responder aí o exercício dos meninos. Podem escrever a letra no chat e a resposta. Tá todo mundo até dormindo. Parte deve estar vendo o jogo, parte deve estar em outra. Pode dar pau na máquina, pode dar pau na máquina. Vamos lá, gente? Nenhuma resposta. Vamos lá, vou dar um chute aí. Eu acho que é a letra A. Letra A. É isso Mais aí. alguém? Esses meninos estão... Peraí, parece que alguém respondeu aqui. Letra A. É isso. Letra A. 2 já responderam a letra A. Vamos ver se passa aí, pessoal. Vamos conferir. Acertaram. Passa para o próximo, por favor. O próximo é da Fundação da Universidade de Brasília e a respeito de indexação, resumos e índices, julgue os índices subsequentes. Resumos críticos, também chamados de resenhas, caracterizam-se por apresentar análise crítica de um documento
e são redigidos por especialistas, certo ou errado? Tá certo? Errado. E aí, gente, escreve aí, ou falem. Oi? Oi? Alguém falou? Alguém falou a resposta? Alguém Errado? falou aqui, ó. Errado. O outro falou errado. É. Errado mesmo? Todo mundo falando errado. Pode mostrar a Pode resposta? passar. Pode. Gente, essa tá certa. Os resumos críticos também são as resenhas e são caracterizados por isso mesmo, por ser feitos por especialistas, né? Do assunto. Então quer dizer que eu não posso fazer um resumo crítico de alguma coisa? Não, tá doido? Tô zoando. Eu pensei pela mesma lógica. Esses aí são feitos Posso por nem criticar mais, tá doido? Pode ir pro próximo, Pablo. E o último, esse é da acesso, que é uma empresa um banco, né, de dados de prova, e com base no disposto nas normas técnicas para a área de documentação, julgos índices subsequentes. As palavras-chave devem ser apresentadas logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavra-chave, separadas por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. E essa aí, tá certo ou errado? E aí, gente? Um respondeu errado, outro respondeu certo. E alguém para desempatar? Está certo, está errado? E aí? O outro falou que tá certo. Tá certo? Todo mundo falando que tá certo? Certo? Mais um Então, falou que tá certo. Vamos ver se tá certo. Vamos ver, então. Errado. Errado. Não, elas são separadas por ponto, né? Como mencionado, acho que pelo Pablo, são separadas por ponto também, cada palavra aí, das palavras-chave. Se eu não me engano, são 3, elas devem ser separadas por ponto e finalizadas por ponto. Então é isso. O próximo aí acho que são as referências. E obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, perguntas, pode fazer. Bom, gente, muito obrigada ao Grupo 3. Só para encerrar, ficou muito bom a apresentação de vocês. Na próxima aula eu vou falar melhor com respeito à apresentação em si, tá? Eu não vou muito me prolongar, porque o vídeo nós já estamos aqui há 1h30. Eu sei que muitos aí já estão querendo fazer outras coisas ou tem outras aulas, tá? Mas aí na próxima aula a gente fala um pouco sobre essas apresentações que vocês fizeram. É claro que teve muito problema, que é a primeira vez que vocês apresentaram nesse formato, tá? E nós vamos discutir um pouco com relação ao tema que vocês podem utilizar no projeto de pesquisa de vocês, tá? E aí a gente vai debater um pouco sobre isso, né? Falar o que pode ser discutido, o que pode ser trabalhado, né, nesse projeto de pesquisa, tá ok? Então a gente se vê na próxima aula, na próxima quarta-feira, tá joia? Até semana que vem. Outra coisa, grupo 1 não me mandou o slide. Eu peço que o grupo 1 me mande o slide da apresentação e o grupo 4 para eu disponibilizar para os demais, tá bom? Já mandou? Professora, acabei de adicionar em arquivos. Tá jóia. Então, se mandou, deve estar lá no meu e-mail. Enfim, vou verificar de novo. Mas podem mandar no e-mail, podem mandar também aqui no chat ou no Microsoft Teams mesmo, tá? Na página inicial, enfim, como vocês acharem melhor para enviar, tá bom? Então, beleza. Tá jóia. Obrigada aí a todos. Até semana que vem. Tchau. Até lá. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite.